Muito bem, então continuando aqui, né, no controller da grid de tabelas, nós temos aqui o método rowChanged. Tá? Então, sempre que o usuário selecionar um novo registro ali na grid de tabelas, né, que é essa grid aqui, sempre que o usuário selecionar um novo registro, será executado aqui este método. Tá? Qual o procedimento que nós iremos fazer aqui então? Bom, primeiramente eu vou buscar o objeto tabela VO que foi selecionado pelo usuário. Tá? Então aqui eu busco esse tabela VO e logo depois eu vou setar, né, utilizar aqui o método setCampos lá do campo controller. Tá? Então, como nós vimos lá anteriormente, que nós tínhamos o método setCampos, essa lista de campos, ok? E chamar o método reloadData aqui dessa grid de campos. Tá? Então é dessa forma que nós definimos a lista de campos, os campos de acordo com o que foi selecionado aqui na grid de tabelas, a lista de campos que essa tabela possui. Ok? Logo depois será aqui no controller dados padrão controller. Ainda nós não vimos o código-fonte desse controller. Nós iremos utilizar aqui o método setNomeTabela, onde nós vamos definir o nome da tabela, tá? Nesse controller aqui. E logo depois chamar o método reloadData para que o sistema mostre os dados que já estão cadastrados, os dados padrões que já estão cadastrados aqui para essa tabela, ok? Bom, então vamos abrir aqui esse controller, que é o dados padrões empresa grid controller, ok? Aqui no construtor dessa classe, nós primeiramente aqui instanciamos a tela de grid, ok? Passando esse controller como parâmetro. Adicionamos essa tela ao MDI frame, instanciamos aqui o objeto arquivo XML, onde nós iremos abrir o arquivo empresa XML, tá? Que é esse arquivo que nós abrimos aqui. Ele está aqui na pasta principal, na pasta do projeto. Tá? Então nós abrimos esse arquivo, criamos aqui um objeto da classe JaxBContext, passando como parâmetro aqui desse método newInstance o pacote onde estão localizadas as minhas classes de infra, que foram as classes geradas lá pelo XJC. Tá? E logo depois eu vou chamar aqui o método lerArquivo.xml. Tá? Esse método ele vai ler os dados desse arquivo XML. Tá? Então vai ler todas as informações aqui desse arquivo. Ok? E essas informações elas serão armazenadas aqui nesse objeto dados empresa, tá? Que é um objeto aqui da classe empresa. No caso, também essa classe também foi gerada lá pelo XJC, tá? Que é o arquivo que é uma das classes aqui de infras utilizada para leitura de arquivos desse arquivo XML, ok? Caso ocorra algum erro durante esses procedimentos, será emitida aqui uma mensagem para o usuário que ocorreu um erro. Tá? O método loadData ele vai ser executado sempre que nós selecionarmos aqui uma tabela nessa grid. Tá? Então, como nós vimos aqui, ele vai chamar o método reloadData. Primeiramente, ele vai setar o nome da tabela e logo depois chamar o método reloadData. Ok? Então, aqui nós temos esse método setNomeTabela, onde ele vai receber aqui como parâmetro uma string com o nome da tabela. Nós vamos definir esse atributo aqui, nome da tabela. Tá? Então, aqui no método loadData, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um ArrayList com os dados. Tá? Essa classe dados é a classe dados que nós vimos anteriormente, onde nós vamos buscar os dados dessa tabela. Ok? Então nós criamos aqui o método
busca dados tabela. O que nós fazemos aqui? Primeiramente, nós instanciamos uma array list de dados, ok? Buscamos as tabelas que estão cadastradas aqui no arquivo XML. Então aqui será buscada a tabela fim tipo pagamento, a tabela fim tipo recebimento e no caso aqui também a tabela fim status parcela, ok? Lembrando que as tabelas que são inseridas aqui, né, no caso nesse XML, elas têm que ter o ID da empresa nessa tabela, tá? Bom, então continuando aqui com o código, nós buscamos as tabelas que estão cadastradas no arquivo XML, tá? E percorremos um laço nessas tabelas e fazemos a seguinte verificação. O nome dessa tabela, tá? No caso aqui do arquivo XML, para cada tabela tem um atributo nome, então eu vou fazer essa verificação. O nome dessa tabela que foi buscado lá do arquivo é igual ao nome da tabela que foi passado ali como parâmetro. Caso seja igual, né, caso o nome seja igual, nós iremos retornar aqui os dados dessa tabela, que nesse caso são essas informações, tá? Esse retorno, né, esse objeto aqui, dados, ele retorna para a gente um array list de dados, tá? Então aqui no caso dessa tabela fim tipo recebimento, ele vai passar esses 3 dados que nós temos aqui, ok? Esses 3 registros daquela grid de dados padrões, ok? Caso contrário, ele vai, se ele não achar, né, nenhuma tabela, aqui no caso, se essa tabela ainda não estiver cadastrada ali no arquivo XML, ele vai retornar um array list de dados vazio. Ok? Então, voltando aqui no método loadData. De posse dessas informações, né, desses dados padrões, é retornado aí, então para a grid um VO list response com esses dados padrões. Ok? Bom, aqui no método insertRecords, esse método ele vai ser executado quando o usuário clicou aqui no botão de insert, será aberto aqui a grid para o modo de inserção, serão informados os valores, logo depois será clicado aqui no botão save. Ao clicar nesse botão save, será executado esse método insert, tá? Então o que nós fazemos? Nós buscamos esses objetos que estão sendo inseridos, no caso aqui é uma array list, tá? Buscamos a tabela, no caso, a tabela que o usuário está inserindo essas informações, fazemos aqui uma seguinte verificação. Se a tabela, porque essa busca aqui das tabelas ela é feita lá no arquivo, como nós vimos ali anteriormente no método loadData. Se não for encontrada essa tabela no arquivo XML, então nós precisamos incluir uma nova tabela nesse arquivo XML, tá? Então, se essa tabela que foi buscada aqui não estiver no arquivo XML, nós instanciamos um novo objeto da classe tabela, tá? Definimos o nome dessa tabela e definimos os dados. Aliás, nós incluímos essa tabela no XML, que no caso aqui está sendo representado por esse objeto dados da empresa, tá? E logo depois, aí sim, nós iremos percorrer esse array list de dados que estão sendo inseridos e definir esses dados para essa tabela, ok? E logo depois chamamos aqui o método salva arquivo XML. Nesse método salva arquivo XML, nós salvamos essas informações aqui dentro desse arquivo XML, ok? Logo depois de salvar os dados no arquivo, é retornado aí então um VO list response com esses registros que foram inseridos, tá? No caso aqui no método insertRecords, ok? Retornado os dados com os registros que foram inseridos, tá? O método updateRecords ele será executado quando o usuário
após editar algum registro, clicar aqui no botão Save. Então será executado então o método Update Records. Ok? Então, da mesma forma que nós buscamos os dados que foram alterados, né? No caso, os dados que já estavam armazenados, buscamos os dados que foram alterados, buscamos a tabela que está vinculado a esses dados que foram alterados. No caso, nesse momento, a tabela já vai estar cadastrada, já vai estar incluída aqui nesse arquivo XML, né? Porque se o usuário está alterando é porque a informação já está cadastrada aqui no arquivo, ok? Vamos percorrer esse array list que foi informado e realizar as modificações, né, desses dados que foram alterados pelo usuário. Logo depois chamar o mesmo método aqui, salva arquivo XML. E retornamos também um VO list response com esses objetos que foram alterados, ok? O método delete records será executado ali quando o usuário clicar nesse botão de delete, ok? Selecionar um registro e clicar aqui nesse botão de delete. O procedimento que nós iremos fazer aqui esse método ele recebe como parâmetro que é um array list, os objetos que estão sendo excluídos, tá? No nosso caso aqui será excluído somente um objeto, pois essa grid ela está definida como para seleção somente de um registro por vez, né? Somente de uma linha por vez, mas de qualquer forma nós implementamos aqui já como se pudesse ser selecionado mais de um registro, ok? Então, primeiramente nós buscamos esses dados que serão excluídos, buscamos a tabela, né, que será excluída, no caso, nos dados da tabela que será excluída, realizamos um laço nesses registros que serão excluídos e removemos essas informações dessa tabela, né, os dados dessa tabela. Após remover todos esses dados que foram selecionados, nós fazemos aqui uma verificação. Essa tabela ficou vazia, né, no caso aqui, por exemplo, dessa tabela fim, status, parcela. Se o usuário excluir esses dados, essa tabela ela vai ficar vazia, né, vai ter somente aqui a definição do nome. Então, o que nós iremos fazer? Se a tabela não contém dados, nós excluímos também a tabela. Não há necessidade de manter aquela tabela ali no banco de dados. Ok? Após realizar esses procedimentos, nós salvamos o arquivo XML e retornamos um VO list response com os registros, né, que sobraram, que foram excluídos. Ok? Ok, dessa forma então aqui nós visualizamos todo o código-fonte desse controller, né, que é o controller da grid dos dados padrões, tá? Faltou aqui apenas visualizar esse método adicionar campo. Esse método ele é chamado, como nós vimos aqui anteriormente, por esses dois botões, tá? Então esse método aqui ele recebe como parâmetro o nome do campo que será inserido. O primeiro procedimento que é feito aqui é verificado se a grid control dados padrão estiver no modo somente leitura, nós iremos emitir aqui uma mensagem para o usuário. Não é possível adicionar campos no modo somente leitura. Tá? Caso contrário, se essa grid estiver no modo de insert ou no modo de edit, será incluído, né, no caso será definido os valores desses atributos aqui, de acordo com o botão que for selecionado. Tá? Então, por exemplo, aqui, adicionar campo 1, se clicar no botão adicionar campo 1, ele vai definir o campo 1. Se clicar no botão adicionar campo 2, ele vai definir o campo 2. Ok? Então, voltando aqui no código fonte. Então, ele busca o campo que o usuário selecionou lá na grid control campo, tá? Define o atributo de acordo com o parâmetro que foi informado lá no momento passado aqui como parâmetro desse método e depois informa para a grid que os dados foram alterados. Ok?
Bom, vamos aqui visualizar o funcionamento dessa aplicação, tá? Eu já estou aqui com a aplicação aberta. Então vamos aqui incluir uma informação, por exemplo, nessa tabela. Vamos aqui utilizar mesmo essa tabela fim status parcela. Tá? Então eu estou aqui com o arquivo XML aberto, eu tenho aqui apenas uma informação nessa tabela, eu vou incluir mais um dado padrão. Tá? Então eu vou aqui em incluir. O campo 1, no caso aqui, será o situação. Então eu vou selecionar aqui o campo situação, adicionar campo 1 e o campo 2 será descrição. Então eu vou selecionar aqui o campo 2, o campo descrição e clicar aqui em adicionar campo 2, ok? Então vocês podem perceber que aqui foi definido o campo 2 e o campo 1, situação. E agora eu vou informar os valores que serão definidos para esse campo. Então para o campo 1, que é o campo situação, ele terá o valor 02. E para o campo descrição, ele terá o valor quitado. Ok? Eu vou salvar essas informações e vou abrir aqui agora novamente o arquivo XML. Então ele já realizou as alterações aqui no arquivo e incluiu essa nova informação aqui para a tabela fim status parcela. Ok? Lembrando que essas informações de dados padrões, elas são inseridas somente nas tabelas que possuem dados padrões, né? No caso, dados padrões por empresa. Tá? Se vocês perceberem, aqui na tabela fim tipo pagamento, nós temos o campo ID da empresa. Da mesma forma, na tabela fim tipo recebimento, nós temos o campo ID da empresa. A mesma coisa aqui na tabela fim status parcela. Ok? Então, para cada tabela que precisa ser definido dados padrões por empresa, terão que ser inseridos essas informações aqui nesse arquivo XML. Tá? No próximo vídeo, nós iremos ver como que está sendo utilizado esse arquivo XML lá na aplicação, né, lá no módulo cadastros base, no cadastro da empresa, como é que está sendo utilizado esse arquivo XML para cadastrar esses dados padrões.